Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu quero falar com vocês aqui, fazer uma pergunta na verdade, né? Que quantos aí se lembram do setup do milho cozido que eu trouxe para vocês no dia 18 de junho de 2020? Tem pouco tempo, né? E naquela época eu ensinei a vocês um setup que tinha uma estatística muito legal. Como vocês podem ver aqui a curva de capital do setup no gráfico do milho. E eu queria trazer para vocês agora o que foi que esse setup fez, uma belíssima operação. Eu quero mostrar para vocês como que esse setup realmente funciona, né? E eu estou compartilhando com você uma estratégia vencedora. Então assim, o mínimo que eu peço a você é que curta esse vídeo, porque eu estou sempre procurando estatísticas, eu estou sempre procurando por padrões vencedores e o que eu faço? Eu compartilho com vocês, tá? Então eu vou te mostrar hoje como esse padrão vencedor, que é o setup do milho cozido, funcionou de uma maneira absurda no milho, tá? Vou mostrar para vocês agora, que eu já tinha mostrado antes e agora eu só quero mostrar de novo, né? Olha só que legal, estamos aqui no gráfico do milho, no tempo gráfico diário. E olha só que interessante, a gente fez uma entrada na compra exatamente aqui nesse ponto 48,80, né? E o setup do milho cozido, que eu vou explicar para vocês como ele funciona, ele mandou a gente entrar nesse ponto. É um setup que ele funciona muito bem no milho. E por incrível que pareça, quando você procura outros ativos, você não vai ter o mesmo desempenho, porque esse é um setup especializado em funcionar no milho, tá? Então é muito interessante isso. Esse padrão aqui que eu vou te ensinar, que eu vou mostrar para você o ponto de entrada, o ponto de saída, é um padrão extremamente vencedor no gráfico do milho, certo? Então a gente fez a nossa entrada aqui em 48,80 com stop em 47,22. Então você vê que legal, né? O stop aqui não era um stop muito grande, você estava aqui arriscando 3%, né? Quase isso. E o seu alvo, ele é um alvo que ele vai carregar a operação. Você não tem um alvo fixo. Você vai ter que carregar a sua operação. E como você está vendo aqui, olha só que lucro lindo que esse setup está dando para a gente. Olha só, um lucro de 17%. Tá vendo que legal? E aí você arriscou pouquíssimo nessa operação e você está ganhando isso tudo aqui. É um padrão vencedor. Na época que eu mostrei para vocês, a gente estava com essa operação aqui de trás em aberto, né? E você vê que ele já fechou ela no lucro. Olha que legal. Essa operação aqui de trás, né? Deu um lucro para a gente. Olha aí, de 5,88%. E esse setup ele vem funcionando muito bem, certo? A gente teve aqui outra operação vencedora aqui atrás. Nessa aqui nós tomamos um stop aqui também. Tá? Essa aqui saiu no 0 a 0. Essa aqui deu um lucro. Mas esse padrão, ele tem um funcionamento muito legal no milho e eu vou mostrar a curva de capital para você, para que você possa entender o que eu estou falando, certo? Antes de eu mostrar a curva de capital, eu quero então te explicar como é que você vai entrar na operação, né? Ou como é que a entrada nessa operação foi realizada, para que você possa entender esse setup. Você vai precisar basicamente do MACD histograma, como você está vendo aqui, certo? Nessas configurações. Veja só. Coloque aí uma média longa, né, nos parâmetros desse MACD, uma média de 20, uma média curta no período 10 e um sinal aqui você vai marcar com o número 12, entendeu? É assim que você vai configurar o seu MACD, tá? Feito isso, você já tem aí preparado o seu primeiro indicador. O segundo indicador que você vai precisar para poder fazer esse setup do milho cozido, né, milho cozido 777, é o Trix. Olha só, vou pegar aqui as configurações e aí você percebe que eu tenho aqui um Trix no período 7 e o tipo dele é aritmético, certo? E é isso daí que você vai precisar. Depois que você incluir o Trix no período 7, você vai incluir também, junto com esse Trix, uma média móvel aritmética de 3 períodos. Veja só, dessa forma aqui. E aí a gente só vai precisar desses dois indicadores. Nós não vamos utilizar média móvel, não vamos utilizar mais nada. É só isso que a gente vai precisar. E aí você vai poder ficar com seu gráfico limpo, dessa forma como você está vendo aqui. E a nossa entrada
Preste atenção, porque agora eu vou te falar o ponto de entrada, como é que ele vai ocorrer. Ele vai acontecer quando a gente tiver o MACD abaixo de 0 e o TRIX, no período 7, abaixo da média. O que vai acontecer? Eu vou entrar na operação quando o MACD ficar positivo, tá? Quando ele passar para cima de 0. Veja só, quando ele passar para cima de 0, é porque ele estava valendo menos 0,01. Tá percebendo? A partir do momento em que ele for maior do que 0, eu já vou ter a minha primeira condição sendo satisfeita. Então preste atenção. Quando o MACD passar para cima da linha 0, eu já fico alerta. E aí, se isso ocorrer, a segunda coisa que eu vou precisar é que o TRIX cruze com a média de 3. Ou seja, o nosso indicador TRIX, a segunda condição aí, o TRIX no período 7 precisa estar maior do que a média de 3. Entendeu? Então essa aqui é a nossa segunda condição. Vou colocar a primeira aqui para você entender a primeira também. MACD maior que 0 e TRIX maior do que a média de 3. Só que o importante é você entender que o nosso ponto de entrada é no exato momento em que esses indicadores estão fazendo esse movimento. Veja só. Nessa hora aqui, você percebe, deixa eu aproximar a tela para eu poder te explicar. Você percebe que o MACD, que estava abaixo de 0, agora ele está marcando aqui, olha só, 0,02. Então a gente teve a nossa primeira condição sendo satisfeita. E olha só o que estava acontecendo aqui embaixo. Você consegue enxergar como é que a linha verde passou para cima da linha azul? Você está vendo isso aqui? Isso aqui nada mais é do que o TRIX cruzando com a média de 3. Então o TRIX está aqui em cima e a média de 3 está aqui embaixo. Então a gente teve um movimento conjunto desses dois indicadores. Isso para mim é um sinal de entrada fortíssimo, muito forte, e é um padrão extremamente vencedor. Por isso eu te peço que você clique no like, porque eu estou te mostrando aqui um padrão vencedor, E não só isso, eu vou te mostrar as estatísticas disso daqui, tá? Então olha só, por conta dessas duas condições ocorrendo aqui nesse exato momento, a gente entrou próximo do horário do fechamento, Você chegou, viu que essas condições estavam sendo satisfeitas, você entrou lá próximo do horário do fechamento. E aí, agora eu quero te explicar onde você vai colocar o seu stop, porque você percebe que eu coloquei aqui um stop da operação, O que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, projeção de Fibonacci, veja só, e esse magnético aqui. Pegue o tamanho do candle que você entrou. Se você entrou nesse candle aqui, você vai pegar o tamanho dele. E você vai projetar ele 2 vezes para baixo. Então aí você pega aí, ó, 2 vezes e o nosso stop está aqui nesse ponto. Entendeu? Então o stop nada mais é do que o seu candle de entrada projetado 2 vezes para baixo. E aí você se lembra que eu falei para você que a gente não iria ter um alvo fixo? Então, agora eu preciso te explicar como é que a gente vai fazer a saída da operação. A partir do momento em que a gente está lá com a operação em aberto, a gente vai deixar o nosso stop parado. E quando a operação começar a caminhar a nosso favor, a gente tem que ficar de olho no TRIX. Tá? Então você abre aí o seu TRIX, deixa ele bem aberto e fica prestando atenção. Tá? Veja só. Por quê? Quando o TRIX passar para baixo da média de 3, eu tenho que fechar essa operação. No caso aqui você vê que ele foi se mantendo acima dessa média. Por isso eu não fechei minha operação. Eu fui deixando ela aberta. E com isso eu fui pegando toda essa tendência aqui. Olha que coisa linda. O lucro foi correndo, eu fui deixando correr. Fui deixando aí a minha operação aberta, Veja só que legal. E aí, até que chegou aqui, nesse último candle do gráfico, você percebe que a linha verde ainda está acima da linha azul. E eu só vou fechar essa operação. Quando essa linha verde passar para baixo da linha azul, que nada mais é do que o TRIX se descruzar com essa média, tá? Então é assim que funciona.
eu te expliquei exatamente o ponto de entrada, o seu ponto de stop e como é que você vai carregar essa operação. Feito isso, o que eu quero fazer? Eu quero provar para você de que esse setup que eu estou te apresentando realmente funciona. Então é por isso que eu testei aqui nessa ferramenta de backtesting, que é o editor de estratégias, né, que eu utilizo para poder testar as estratégias. E você percebe aqui que o nosso setup do milho cozido teve essa curva de capital ao longo do tempo. Tá? Pegando aqui desde 2009, você vê que ela veio subindo muito bem, o setup veio funcionando. Olha só essa sequência vencedora aqui, né? Olha só que legal. Pegando daqui até aqui, você vê que o setup veio só crescendo, né? Então é muito interessante, esse setup funciona muito bem no milho, tá? Muito bem mesmo, melhor até do que o 9.1, né, que o pessoal fala que é bom para o milho. Esse setup aqui é muito melhor. Você pega aqui, ó, 46 entradas que ele fez, com 78% de acerto e um payoff de 1.27. Então, esse setup ele consegue trazer para você uma boa taxa de acerto, bem alta, com um payoff aqui bem interessante para essa taxa de acerto, tá? E aqui o fator de lucro sensacional. Olha só isso aqui, um fator de lucro muito alto de 4.56. Fator de lucro excelente. Uma estratégia que funciona, é um padrão vencedor. E você tem aqui a média de tempo nas operações, mais ou menos aí 19 dias e 13 horas, né? 20 dias aí que você vai ficar posicionado geralmente quando você entra nesse padrão. E teve um drawdown aqui, ó, de 9%, tá? Então não foi um drawdown assim muito grande. Veja só que legal. Tá aí, ó, nossa curva de capital bem suave, né? Foi subindo ao longo do tempo. E aí tá aqui, então é isso daí. Esse é o setup que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu peço a você que curta esse vídeo se você gostou do vídeo. E eu vou deixar aqui um breve recado para você que tem interesse em backtests e todo esse conteúdo aí. Se você está buscando a consistência na Bolsa de Valores e está atrás de conteúdos sobre o mercado, eu te convido a conhecer o nosso site e ficar por dentro de todos os conteúdos que oferecemos para que você possa se tornar um trader vencedor. Além de treinamentos intensivos, também oferecemos materiais gratuitos para que você possa estudar, aprender novos setups, adquirir indicadores personalizados e muito mais. Basta acessar o site que está aí no link na descrição desse vídeo para que você possa encontrar tudo isso e até entrar em contato comigo lá no site. Então apenas clique no link que está aí na descrição. E é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.